E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor do História Clássica 1, espero que estejam bem. Hoje vai resolver algumas questões sobre a República Romana, né? Naquele mesmo esquema de sempre. Vocês vêm aqui, tentem fazer e a gente começa a responder, né? Primeira questão dos conceituais vai dizer o seguinte: quem foram os cartaginenses e qual a importância deles na trajetória histórica romana? Bom, os cartaginenses, eles eram um povo que ficava... Lembrem, vocês lembram, né, que eles começaram como uma colônia fenícia, e a partir daí, eles estabeleceram várias colônias também por todo o mar Mediterrâneo. E é, a derrota deles, né, tipo, os romanos vencerem os cartagineses nas guerras púnicas, deu a Roma é, a força necessária para combater os outros, tipo, invadir os outros territórios, né? Estabelecer o controle do mar Mediterrâneo, né? Que eles acabam chamando de Mare Nostrum. Eles conseguiram controlar toda a borda do mar Mediterrâneo e ser tudo um romano, certo? É basicamente isso. A segunda questão vai falar o seguinte: os jovens eram educados para serem fortes para a guerra. No campo de Marte, perto de Roma, aprendiam a manejar a espada, a lançar o disco e as lanças, a correr, saltar, nadar e cavalgar. Aprendiam a obedecer para depois saberem mandar. Com base no texto, respondem. Item A. Qual a função da educação romana? Era basicamente preparar os jovens para a guerra, preparar os jovens para os conflitos, certo? Era basicamente essa função. Eles serem fortes e saberem obedecer, saberem manejar armas para a guerra. E também, qual foi a importância da educação na expansão do Império Romano? Bom, ter um exército organizado, dedicado e forte foi tipo, muito importante para eles conseguirem dominar e controlar a vasta território. Né? Ele controlava basicamente, a gente vai ver isso no Império, né? Vou mostrar para vocês os mapas, né? Mas é, para controlar e dominar várias porções de terra assim, ele precisava de um exército forte, organizado e bem equipado e montado. E era isso que dessa educação dava para eles, né? A terceira questão vai dizer o seguinte: Tito Livre, em História de Roma, referindo-se às lutas entre patrícios e plebeus, que se estenderam do século V ao século IV a.C., escreveu: apesar da posição da nobreza, houve eleições consulares em que Lúcio VI foi nomeado primeiro cônsul plebeu. A luta, entretanto, não terminaram. Os patrícios declararam que não ratificaram essa eleição e operava-se uma nova sessão da plebe, e outras teve a ameaça de guerra civil quando finalmente o acordo apaziguou a discórdia. A nobreza conseguiu a plebe seu cônsul plebeu e a plebe conseguiu a nobreza de eleger um pretor único, patrício, que seria encarregado de exercer a justiça em Roma. Item A. Em consequência de Cristo, sob a pressão de uma revolta plebeia, os patrícios foram obrigados a escrever leis que até orais. Essas leis ficaram conhecidas como a Lei das 12 Tábuas. Explica essa importância desse ato para para a sociedade romana. Bom, como vocês sabem, né, a lei das tábuas, ela basicamente tornou escritas leis orais. Ou seja, a partir dessa leis escritas que ficavam nos fóruns, os plebeus poderiam ver, né, as leis e poderiam saber o que eles poderiam fazer, saber seus direitos e saber seus deveres. E não ser mais, sei lá, enrolados pelos patrícios, que acontecia, basicamente. Com as leis orais, o que valia na justiça era mais a palavra do plebeu contra a palavra de um patrício, por exemplo, em qualquer coisa. E aí, quase sempre quem ganhava era o patrício, beleza? Ter as leis escritas e os plebeus conhecendo isso foi muito importante para conseguir se proteger e saber seus direitos, certo? E o TB vai dizer o seguinte: como se explica o poder de pressão dos plebeus sobre os patrícios, a ponto de os últimos terem sido obrigados a aceitar algumas dessas reivindicações? Bom, a principal forma de pressão dos plebeus, além das revoltas, era justamente é, se recusarem a participar do exército, né? E o exército era composto majoritariamente por plebeus, certo? Ou seja, e eles precisavam do exército para conseguir controlar os territórios, para conseguir organizar os territórios. Sem os plebeus no exército, ele ficava fragilizado. E a partir disso foi que os plebeus conseguiram adquirir alguns direitos, mas não todos, né? Mas alguns direitos importantes. Beleza? Quarta questão. A atividade do Graco foi objeto de alguns debates apaixonados e formulavam-se sobre ela os juízos mais diversos. Os políticos romanos dividiram-se inicialmente em dois grupos: o partido pelos quais os Gracos é considerados heróis e criminosos. O autor refere-se aos irmãos Tibério e Graco, Caio Graco, né? Tribuno da Assembleia da Plebe de Roma no século II a.C. Caracteriza a atuação política deles. Essa questão e a questão 6 contextualizadas, né, que são basicamente a mesma questão. Então vai responder essa e aí, tipo, quando eu receber contextualizados, eu aviso que, tipo, é essa questão, né? Quem eram os irmãos Tibério e Caio Graco? Eu não falei sobre isso na aula em si, mas eu falo agora, né? Eles eram tribunos da Pedro, né? Representantes da Pedro que poderiam vetar isso no Senado, ratificar decisões, e eles notabilizaram por defender políticas, defender atitudes que defendessem a plebe, defendessem mais humildes.
como, por exemplo, ele defendia a doação de terra dos proprietários de terra patrícias para plebeus mais pobres. Eles defendiam também políticas de ajudar a população desassistida. O Caio Graco, por exemplo, ele fez uma medida que é, dava subsídio, fazia com que o preço do trigo ficasse baixo para plebeus mais pobres que não podiam pagar, certo? Ou seja, eles focavam muito sua atenção em ajudar a plebe, né? Ajudar a população desassistida. E isso vai tornar eles basicamente tanto amados, né, pela galera que ele defendia, né, pela plebe, tanto como odiados pelos patrícios, por parte da aristocracia do romano e tal. Ou seja, essa vai ser a atuação política deles, beleza? E a quinta questão é o seguinte: cite dois exemplos de magistraturas que faziam parte da atuação política romana durante o período republicano. Bom, tem vários, né? Eu vou citar duas, que já a gente citou aqui nas aulas, né? O cônsul, que era basicamente o chefe do Senado, mais ou menos, né? Que ele tinha poderes executivos. E apesar o Senado era a parada mais importante, né? Mas o cônsul tinha poderes de liderar, de guiar, certo? E o pretor, que era basicamente o juiz, que cuidava das questões jurídicas, certo? Eram duas magistraturas, beleza? Na próxima aula eu vou ver um pouquinho dos contos beleza? Valeu!